Oi, gente, tudo bem? Vou falar um pouquinho hoje sobre filosofia, nossa nova apostila. Tem essa capa linda. Nós vamos iniciar na página 288 e hoje nós vamos até a 290, tá? Então já pega a apostila, já abre na 288. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui. Estão vendo? Muito bem. O título do nosso capítulo é O que nos ajuda a dialogar. Vamos descobrir o que é? Neste capítulo, você vai aprender um pouco mais sobre o que é diálogo e sobre como fazer para aceitar opiniões diferentes para ter uma boa conversa. Vocês sabem qual é a diferença entre conversa e diálogo? Na conversa, eu coloco a minha opinião, você pode escutar ou não, você pode entender ou não, e você vai também dar a sua opinião. Às vezes nós podemos brigar por conta disso, ou nós podemos resolver, certo? Então a conversa é como geralmente agora, eu tô falando mais pra vocês, vocês estão me escutando. Se vocês estão entendendo ou não, fica, de cada um. Diferentemente do diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é eu dou a minha opinião, você dá a sua opinião e assim a gente discute sobre aquilo e tenta resolver, ter uma opinião, escutar a opinião diferente, dar a sua opinião para o outro, entender. Então, essa é a diferença. Na conversa, eu posso falar, você pode aceitar ou não, você pode querer brigar comigo ou não, diferentemente do diálogo. No diálogo eu dou a minha opinião e você também dá a sua e a gente resolve aquele assunto, aquele tema. Então, por exemplo, se eu virar pra vocês e falar assim, ó, o céu é roxo. Aí um amigo de vocês fala, não, o céu é azul. Nós podemos dialogar pra tentar resolver se é azul ou se é roxo, né? Pra gente entender qual que é, chegar a uma conclusão. Diferentemente de uma conversa, eu falo, o céu é roxo e o céu é azul. A gente pode brigar por conta disso. Né? A minha opinião é diferente da sua, eu posso brigar por conta disso, eu posso inventar outras coisas para tentar disputar aquilo, né? Para tentar gerar uma confusão. Diferente do diálogo. O diálogo é minha opinião, a sua opinião e a gente tem respeito. Nós precisamos respeitar aquilo. Se o amigo fala uma opinião dele que é diferente da sua, tudo bem, não tem importância. Se a sua opinião é diferente da opinião do seu pai, não tem problema. O importante é a gente respeitar. Cada um acredita em uma coisa, cada um acha mais legal isso do que aquilo, cada um tem o seu entendimento diante da situação, diante do objeto, da pessoa. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, a gente não precisa ter a mesma opinião, a gente tem que ter opinião diferente. Se a gente não tiver opinião diferente, a gente vai ficar para sempre com as mesmas ideias, para sempre com as mesmas coisas. Nada vai mudar na nossa vida. Por exemplo, nós temos aí um monte de tecnologia, um monte de coisas aí pra gente estudar, pra gente aprender um pouco mais. Você acha que todas as pessoas concordaram com aquilo? Não. Já vou ser bem direta. Não. Vocês acham que as pessoas foram contra? Sim, porque quando a gente tem um diálogo, diferentes opiniões, isso faz com que a gente evolua, a gente cresça. Então, vamos pensar assim, a pessoa que criou o celular, ela tinha uma visão, eu vou criar um aparelho para fazer ligações. Aí a outra pessoa fala, mas só para ligação, por exemplo. Lógico que no caso, na época, né, era apenas para isso. Mas vamos supor de hoje em dia, né, com esse avanço da tecnologia. Por que em vez de a gente fazer só de ligação, a gente faz para enviar mensagens? Olha que legal, a pessoa entendeu a opinião dela de tipo, vou fazer um objeto para ligação e deu um complemento. E aquilo junto formou o celular, né? Tô dando um exemplo básico para vocês entenderem. Então, olha como é importante a gente escutar e entender a opinião do outro. Olha como é importante a gente dar uma olhadinha, dar uma escutada, dar uma entendida na opinião do amigo. Nem sempre a opinião que o outro dá é pro seu mal.
muitas vezes é por seu bem. Tem gente também que fala, dá opinião que não tem nada a ver, que não vai agregar em nada, né? Às vezes algumas opiniões são bem chatas, bem invasivas, mas nem sempre é assim, certo? Então a gente tem que escutar a opinião de todo mundo pra gente resolver, criar novas coisas, respeitar, ter um novo diálogo, ter uma nova visão sobre aquilo, ok? Muito bem. Agora, vamos dar uma olhadinha na imagem. Vocês acham que eles estão conversando, dialogando, brigando? O que vocês acham? Se a gente parar pra pensar aqui e dar uma olhadinha, eles estão dialogando, né? Aquilo que a gente falou, escutando opiniões e chegando a outras conclusões. Muito bem. Virou a página. Essa aqui. Diálogo e opinião. Você já imaginou como seria o mundo se todas as pessoas pensassem igual? Como seria se elas tivessem as mesmas opiniões? O que seria do azul se todos gostassem do amarelo? O que seria de uma opinião se todos defendessem outra? Existe sempre uma opinião certa? Dialogar é ampliar nossa visão. Por isso, o diálogo é tão importante. Ouvir com respeito e atenção todos os diferentes pontos de vista ajuda muito a perceber melhor o que o mundo nos serve. Agora pense sobre as seguintes perguntas. Por que sou capaz de falar? Como funciona esse grande depósito que tenho na cabeça? Como faço para tirar de lá as palavras que quero usar? Olha que legal. Vou até deixar esse questionamento para vocês, depois vocês me respondam. Pode ser por áudio mesmo, no particular, aí vocês dão uma olhadinha nessas perguntinhas, o que vocês acham, tá? Depois eu deixo vocês me responderem. Então, esse textinho falou um pouquinho sobre o que eu comentei com vocês, né? O que seria do azul sem o amarelo, né? O que seria, se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do azul? Exatamente isso. Então, a gente precisa ter opiniões diferentes, ter vivências diferentes pra gente gostar ou não daquilo, tá? Então, a gente precisa respeitar a opinião do outro, escutar a opinião do outro, porque nem sempre a pessoa dá opinião que seja chata, né, pra nossa vivência. Às vezes é legal a gente escutar. Tem opiniões que a gente tem que descartar, opiniões que acabam ofendendo, né, que não são legais. Mas aí fica a critério de cada um, como que funciona, o que acha legal, o que acha pertinente e tudo mais. Mas o mais importante é agora a gente respeitar, tá? Porque o respeito é a base de tudo, tá bom? Eu vou deixar a perguntinha pra vocês responderem. Pode responder por áudio, tá? Eu vou deixar, colocar no WhatsApp, aí vocês me mandam, tá bom? Beijo!